Faça um pacto consigo mesmo. Escolha 3 pequenas ações diárias que estejam alinhadas com seu maior objetivo. Eu disse pequenas, porque grandes transformações nascem de movimentos minúsculos, feitos com consistência. Muitos homens que entrevistei ao longo da vida, donos de grandes fortunas, banqueiros, empresários, confessaram em voz baixa: Hill, sinto que falhei. E diziam isso com lágrimas nos olhos. Está em nunca deixar de fazer alguma coisa. Você já sentiu aquela sensação de estar correndo o tempo todo, se esforçando ao máximo, fazendo tudo certo e mesmo assim não sair do lugar? Como se, por mais que trabalhe, o dinheiro escapa pelos dedos e o sentido da vida escapa pelo coração. Não espera sentir-se pronto, porque o pronto nunca vem. Agora, pergunte-se com honestidade: quantas vezes você deixou passar uma oportunidade porque estava esperando o momento ideal? E me diga, quando foi a última vez que esse tal momento realmente apareceu? Provavelmente nunca. Recordo-me da tarde abafada de 1908, em que Andrew Carnegie me convidou a sentar diante da lareira. Eu tinha 20 e poucos anos, um caderninho de repórter e um nó na garganta. Será que minhas perguntas seriam dignas do homem mais rico que o mundo conhecia? Eu me lembro de uma noite em que, esgotado, com o dinheiro curto, as contas vencendo e o manuscrito inacabado, pensei em abandonar tudo e aceitar um emprego fixo que me ofereciam. Era seguro, mas algo dentro de mim disse: escreva mais uma página. E foi o que fiz. Só uma. Ele sorria, porque reconhecia em mim o brilho de quem, mesmo jovem, ousava colocar seu propósito em primeiro lugar. É esse mesmo brilho que desejo enxergar em seus olhos ao final deste vídeo. Você é a prioridade. Qualquer outra ordem é mera convenção social. Lá, você vai aprofundar ainda mais esse processo e se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Eu estarei te esperando no próximo vídeo. Chamavam-no de teimoso. Diziam que o mundo precisava dele no horário do dia seguinte, não ali, mergulhado em graxa. Um homem pode viver para si mesmo e fracassar em silêncio, mas aquele que vive para um propósito, por mais simples que pareça, jamais será pequeno, porque sua vida, mesmo anônima, terá tocado algo maior. E essa, meu amigo, é a única prosperidade que vale a pena. E isso não é coincidência. É padrão. As pessoas esperam se sentir motivadas para agir, mas a verdade é o oposto. Elas só se sentem motivadas depois que agem. A motivação é consequência, não ponto de partida. Você quer sair da estagnação? Respeito pela própria existência, pelo seu tempo, pelos seus dons, porque só quem se valoriza pode transformar de verdade a própria vida. Talento sem autovalorização é tocha sem querosene. Talvez você diga: mas eu tenho família, contas, cobranças. Priorizar me parece impossível. Exato, parece. Por isso lhe lanço um choque de realidade. Pare agora. Durante anos, enquanto escrevia meu manuscrito original de Think and Grow Rich, recebi cartas ofensivas, críticas ferozes de gente dizendo que minhas ideias eram fantasiosas, que ninguém poderia enriquecer apenas com pensamento. Feche os olhos por 1 minuto e responda: se perdesse tudo hoje, que habilidade, hábito ou conhecimento ainda possuiria que pudesse reerguê-lo? Se a resposta não vier de pronto, eis a prova de que você se abandonou. Quando eu comecei a estudar o comportamento dos homens ricos e influentes, notei que eles tinham uma espécie de ritual. Diariamente, alimentavam a mente com pensamentos de poder, possibilidade e decisão. E veja bem, isso não é mágica, é treinamento, um músculo emocional. Naquela fração de segundo, escolhi colocar minhas ideias em primeiro plano, mesmo tremendo por dentro. Resultou dali o compromisso de dedicar 2 décadas a investigar o segredo de centenas de milionários. Trabalho que, mais tarde, iluminou milhões de leitores, porque ninguém prospera de verdade enquanto ignora o que a alma grita no silêncio da noite. Você pode ter dinheiro, pode até ter fama, mas se não tiver propósito, nada disso vai preencher o vazio que cresce cada vez que você faz algo só pelo resultado. Não é luxo egoísta, é arquitetura mental. Quem organiza a própria rota cria sem perceber a combustão interna que move qualquer façanha.
Quero te propor um exercício prático. Pelos próximos 5 dias, escolha uma ação que você vem adiando por medo. Pode ser simples, como fazer uma ligação, pedir uma oportunidade ou até escrever uma carta para si mesmo declarando o que realmente deseja. Faça isso todos os dias. A mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali, ideias, medos, hábitos, desculpas, floresce. Só que a maioria das pessoas planta sementes de boas intenções e nunca rega com atitude. Resultado? Colhem frustração. Não porque lhes falta capacidade, mas porque lhes sobra inércia. Se eu tivesse me calado por receio de parecer presunçoso, essa oportunidade teria se desfeito como vapor. Pergunto-lhe, quantas portas você já deixou de abrir porque se colocou em segundo plano? A psicologia tem confirmado o que venho pregando há décadas. E se eu te dissesse que você é a pessoa mais importante neste momento, mas, paradoxalmente, talvez a que mais se sente desamparada, perdida ou invisível? Eu começo assim para te sacudir. Vá com calma. A resposta para o seu propósito está aí, entre essas 3 forças. Depois disso, analise o que você faz todos os dias. Seu trabalho, suas palavras, seus hábitos, estão em sintonia com isso? Se não estiverem, você está vivendo contra sua natureza. E isso, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço. A vida passa, e elas continuam afogadas nas mesmas promessas não cumpridas. E aí está o ponto. Desejar é fácil. Sonhar é confortável. Mas só quem transforma a intenção em ação é que muda de verdade. E a transformação, meu amigo, está nos detalhes miúdos, não nos discursos bonitos. Seu nome é medo. E é curioso como ele se disfarça de sensatez. E se eu fracassar? Você se pergunta. E se eu perder o pouco que tenho? E se rirem de mim? O que poucos percebem é que essas perguntas não são advertências legítimas, mas grilhões mentais. Mas a maioria das pessoas não vive assim. Vivem presas em rotinas que não escolheram, em empregos que toleram, em relações que esgotam. Fazem isso por necessidade, sim, mas também por falta de clareza. Porque, sem um porquê, qualquer esforço parece pesado demais. Nos empurrar para fora da paralisia? Você talvez se pergunte, mas como começar se eu não acredito em mim mesmo? E eu lhe devolvo outra pergunta. Você acredita nas suas dores? Então você acredita. Apenas está investindo essa crença no lugar errado. Troque o combustível. Isso paralisa mais do que a fome. É o receio do julgamento, da crítica. Quantas vezes você já deixou de se candidatar a um emprego, de iniciar um projeto, de fazer uma mudança radical de vida? Porque imaginou o que os outros diriam. Quando Henry Ford ainda trabalhava como mecânico de locomotivas, ele voltava para casa de lanterninha na mão, desmontava motores improvisados na cozinha e passava noites inteiras estudando engrenagens. O professor David McClelland, em seu estudo sobre motivação de realização, publicado em 1961, demonstrou que indivíduos que atribuem prioridade às próprias metas desenvolvem padrões cerebrais de iniciativa muito mais fortes do que aqueles que vivem para apagar incêndios alheios. O talento daquele homem foi real, mas ele não acreditava que seu trabalho merecia alcançar alguém. E quando você mesmo não acredita no que faz, por que alguém acreditaria? Propósito é o que transforma esforço em missão. É o que te faz levantar cedo não apenas por obrigação, mas por convicção. Não espere por outra segunda-feira, outro 1º do mês, outro ano novo. Comece agora. Qual é a ação mais simples que você pode realizar hoje, que vai te levar, mesmo que por 1 centímetro, na direção do que você deseja? Faça isso. E amanhã, repita. Porque o segredo não está em fazer tudo. Rockefeller, por exemplo, era conhecido por sua disciplina. Enquanto outros dormiam, ele revisava números. Enquanto outros gastavam, ele economizava. Não era mais inteligente do que a média, era mais constante. E foi isso que o tornou o homem mais rico que o mundo já viu, porque haviam sacrificado tudo: saúde, família, alegria, em nome de um sucesso que depois lhes parecia sem cor, sem gosto
sem razão de ser. E eu vi também o oposto. Vi um homem chamado James Cash Penney, fundador das lojas J.C. Penney, que enfrentou falência, depressão e dificuldades terríveis. Eu dizia para mim mesmo: amanhã eu escrevo, hoje estou cansado. E esse amanhã quase me fez desistir. Até que certo dia, coloquei uma meta simples: escrever uma página por dia. Só uma. Nada mais. E esse pequeno compromisso, quase ridículo, foi o que me salvou da paralisia. As pessoas falham não por falta de talento, mas porque subestimam o poder do hábito e superestimam o impacto de uma ação isolada. Acham que um grande esforço num só dia resolverá tudo. Mas é o contrário. Uma vida extraordinária é construída na repetição dos dias comuns. John Dee. Certa vez, uma dessas cartas dizia que meus livros eram um insulto à realidade dos trabalhadores. Aquilo me doeu profundamente. Pensei, por alguns dias, em abandonar tudo, mas foi justamente essa dor que me empurrou de volta à máquina de escrever. E eu não falo apenas como estudioso disso, falo por experiência direta. O medo nunca o impediu de agir, porque ele entendeu uma lição que todo homem livre deveria tatuar na alma. O medo é inevitável, mas a paralisia é uma escolha. Se você sente esse pavor na boca do estômago sempre que pensa em dar um passo ousado, saiba que está no caminho certo. O medo só aparece quando você se aproxima daquilo que importa. A zona de conforto não tem cheiro de coragem, não tem gosto de glória, não tem som de vitória. Tudo ali é morno, cinza, repetitivo. Por isso mesmo é atraente, porque é fácil. Mas você não foi feito para isso. A mente tem uma característica fascinante. Ela acredita naquilo que você repete para ela com convicção. E isso vale tanto para o fracasso quanto para o triunfo. Pois saiba, isso não é azar, não é destino, é desvio de propósito. A verdadeira prosperidade, aquela que alimenta a alma tanto quanto enche a carteira, só acontece quando você conecta o que faz com o porquê faz. Quando a sua ação diária conversa diretamente com aquilo que te move por dentro. Já ouviu alguém dizer: "Eu não aguento mais trabalhar"? E não era pelo trabalho em si, era pelo vazio por trás dele. Quando falta propósito, até a tarefa mais simples vira martírio. Quando existe propósito, até o sacrifício tem gosto de vitória. Lembro-me de um inventor que conheci nos anos 1930. A diferença é que ele vai, mesmo assim. E é isso que separa quem conquista da maioria que assiste a vida passar. Então, eu lhe pergunto, com toda a seriedade de quem já viu isso se repetir por gerações, até quando você vai permitir que o medo tenha mais voz do que sua própria vontade? Elas não estão ali para te proteger. Estão ali para te manter exatamente onde você está, paralisado. Veja, o medo mais comum que encontrei em todas as minhas entrevistas com homens de grande sucesso não era o medo da pobreza em si, mas o medo de parecer tolo por tentar algo novo. A mudança que você procura fora só começa quando você se enxerga como prioridade. O medo, a estagnação, a falta de propósito, tudo isso se dissolve quando você decide agir por si e para si todos os dias. Não se trata de egoísmo, mas de respeito. Compare isso ao triste destino de Nikola Tesla, gênio prolífico, visão à frente de seu tempo, mas tão alheio às próprias necessidades financeiras que terminou os dias esquecido num quarto de hotel, alimentando pombos com o que restava de suas economias. Ele prosperou, e sua prosperidade fazia sentido. Agora eu te pergunto, o que você faz hoje conversa com aquilo que você quer sentir ao final da sua vida? Quando seus filhos olharem para a sua história, verão um trabalhador ou um realizador? Você está vivendo para pagar contas. Era um homem brilhante, com ideias extraordinárias. Tinha desenvolvido um sistema de refrigeração inovador, muito à frente do seu tempo. Mas não sabia como apresentar aquilo ao mundo. Era introspectivo, inseguro, e não via valor real no que fazia. Vivia dizendo: "Isso não vai mudar a vida de ninguém." E sabe o que aconteceu? Passaram-se anos e ele abandonou tudo. Seu projeto nunca saiu do papel. Anos depois, outra pessoa lançou uma invenção parecida e ficou milionária. Não por roubo, mas porque teve propósito.
coragem e visão. Se o seu sonho é escrever um livro, comprometa-se a escrever 5 linhas por dia. Se deseja guardar dinheiro, comece poupando o valor de um café. Se quer melhorar sua saúde, dê 15 minutos de caminhada. Não importa o que seja, desde que seja hoje. E que se repita amanhã. E depois. E depois. No final desses 5 dias, me diga: o medo desapareceu? Provavelmente não. Mas você terá aprendido que é possível andar com ele ao lado e ainda assim seguir em frente. Lembre-se, até o mais poderoso dos homens treme por dentro antes de dar um passo que pode mudar sua vida. Você já reparou como a maioria das pessoas adora fazer planos? Elas dizem: um dia eu vou abrir meu próprio negócio. Logo, vou começar a guardar dinheiro. Assim que as coisas se acalmarem, começo a cuidar da minha saúde. Mas esse um dia nunca chega. Pode soar irrelevante, mas repita-o por um mês e verá a geometria da mudança. Assim como Ford montava um pistão por madrugada, você erguerá, peça a peça, o motor da própria existência. E antes que duvide, lembre-se da sensação que experimentei na sala de Carnegie: tremor e coragem simultaneamente. Enquanto isso, a vida escorre pelos dedos e você sequer percebe que está negligenciando o único recurso verdadeiramente insubstituível: você. Eu não fracassei 1000 vezes, Hill, disse ele. Apenas descobri 1000 caminhos que não levavam à luz. Veja bem, ele não esperava estar inspirado para trabalhar. Ele trabalhava até descobrir inspiração. Isso é ação diária. Você age, aprende, corrige, avança. Quanto mais você repete para si mesmo que é possível, mais o cérebro procura evidências disso no mundo ao redor. O contrário também é verdadeiro. Diga que é difícil e sua mente vai encontrar obstáculos até onde só havia caminho livre. Contudo, ele entendeu cedo que, se não priorizasse o próprio domínio técnico antes de qualquer obrigação social, jamais ergueria aquelas linhas de montagem que depois acelerariam o século. Você já se perguntou quantos Fords adormecem dentro de si porque você prefere agradar o relógio dos outros? Agora, se essa ideia mexeu com você, se em algum momento sentiu que essas palavras tocaram algo aí dentro, então você já está preparado para subir mais um degrau na sua jornada. E o próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar exatamente nesse caminho. Ou para construir legado, você pode ser pobre e viver com propósito. E isso, por si só, já é riqueza. Mas se for rico sem direção, isso será apenas prisão com tapete felpudo. Se você sente que perdeu o rumo, faça isso agora. Escreva o que mais te emociona, o que mais te irrita, o que mais te move, mas nunca deixou de alinhar seus negócios a um ideal maior: servir pessoas com integridade e valor. Ele me contou que sempre, antes de abrir uma nova loja, sentava em silêncio e se perguntava: como isso vai ajudar alguém? Esse simples hábito o manteve de pé em meio às tempestades. Pegue o medo e o transforme em compromisso. Tenho medo de fracassar. Ótimo! Então prometa que fracassará tentando, nunca fugindo. Tenho medo de não ser bom o suficiente. Perfeito! Então estude, pratique, erre com vontade e aprenda até ser. Thomas Edison falhou 1000 vezes tentando criar a lâmpada, mas ele não chamava isso de fracasso. Ele dizia: descobri 1000 maneiras que não funcionam. Então, diga-me, quando a campainha tocar amanhã cedo, você atenderá ao chamado dos outros, ou ao chamado que ecoa dentro de si desde sempre? Há um inimigo que vive colado em você, invisível, silencioso, implacável. Ele se apresenta como prudência, como proteção, mas na verdade é um carcereiro. Comece simples. Levante-se meia hora mais cedo para estudar o assunto que desperta sua alma. Anote, todas as noites, a próxima pequena ação que nutra seu projeto principal. Recuse pelo menos um convite que apenas drene sua energia. Mas não me entenda mal. Propósito não é uma ideia bonita num quadro de parede. Propósito é ação. É pergunta e resposta. É acordar e se perguntar: o que eu estou construindo? E se você não tiver resposta, está na hora de parar tudo e começar a escutar a si mesmo, porque constância cria força, e força
gera clareza. Thomas Edison, que conheci durante minhas investigações, certa vez me disse que não confiava em grandes saltos. Ele confiava em repetições. Falava com entusiasmo das suas tentativas, centenas delas, para fazer a lâmpada funcionar. E eu digo isso sem apontar o dedo. Já estive lá. Houve um período, antes de eu publicar meu primeiro livro, em que passei meses revendo capítulos, reorganizando páginas, duvidando se valia mesmo a pena. Sei que soa contraditório. Como você pode ser tão central da sua vida e, ao mesmo tempo, se sentir insignificante? Pois é esse choque que nos faz abrir os olhos. Quantas vezes você empurrou seus próprios sonhos para o fim da fila, dizendo a si mesmo que amanhã haverá tempo? Se aquelas palavras negativas tinham tanto impacto sobre mim, imagine o poder que teria uma mensagem de encorajamento, de fé, de propósito. E foi isso que me moveu, transformar o medo em gasolina. E não é essa a função da dor? Você já acordou num dia comum e, mesmo sem estar doente, sem estar ferido, sentiu-se esvaziado por dentro, incapaz de dar um único passo em direção ao que realmente deseja? Isso, meu amigo, é o medo dominando você por dentro. E ele se alimenta da sua falta de ação. E essa página virou o capítulo mais poderoso do meu livro. Não foi milagre. Foi disciplina. Foi ação. E foi exatamente isso que me manteve no caminho até ver meu trabalho impresso pela primeira vez, anos depois. Portanto, olhe ao seu redor.